Deus seja louvado, né, irmãos? Graças a Deus, né? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Com certeza Deus tem coisas grandes e firmes para fazer pelas nossas vidas esta manhã e com certeza também todas essas coisas grandes passam pela palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor é poder, é como fogo que despedaça a pedra, né? É como fogo com um martelo que despedaça a pedra. Então que você nesta manhã se alegre em poder meditar na palavra do Senhor, que é poderosa, fiel e verdadeira, não é? Então, irmãos, vamos agora então ler o trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 4, a partir do versículo número 1. Então diz assim o Senhor: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocando-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia. Deus seja louvado, né, irmãos? Vamos então orar. Ore juntamente comigo. Peça a Deus que fale contigo esta manhã, em nome de Jesus. Filho do Deus vivo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem temos colocado a nossa fé, a nossa esperança, Senhor. Deus, Senhor da glória, Pai, por quem nós ministramos esta palavra, Senhor, esta manhã, Senhor. Eu rogo a Ti, Deus bendito e Senhor do universo, Pai. Vem sobre a minha vida agora, lava subia, lava cheia, serebicanda, lava surianda, ricanda, lava cheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai. Toca no meu coração, Senhor. Toca nos meus lábios, Senhor. Toca na minha mente, lava subia, lava cheia, surianda, ricanda, lava cheias, serebicanda, lava cheias. Senhor, domina, Senhor da glória, Pai, os meus sentidos agora, Senhor. Que os meus ouvidos estejam atentos à Tua voz santa, maravilhosa, poderosa, Senhor. Ó Deus exaltado e rei glorificado pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai. Fala a Tua igreja, fala o Teu povo, Senhor. Fala a mim agora, lava subia, ia serebicanda, lava cheias, rica lavadaia, serebicanda, lomite, serebicanda, lava cheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai. Alcança o Teu povo, Senhor. Ó Deus, fala, Senhor, aquele, Senhor, que está sedento, aquele que está, Senhor, da glória necessitado, aquele que deseja, Senhor, da glória algo novo, algo poderoso, Senhor. Papai, visita, Senhor, durante esta mensagem, Senhor, durante, Senhor, esta ministração, os lares, visita as famílias, Senhor, faz milagres, maravilhas, liberta o cativo, Senhor, abre os olhos, Senhor, daquele que está cego, Senhor, abre os ouvidos daquele que está surdo, Senhor, de toda a terra, Pai. Papai, nós confiamos em Ti, meu Senhor. Nós, Senhor da glória, confiamos em Ti, Senhor. E é por Ti, Senhor da glória, que nós fazemos esta obra agora, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, a usa agora para a glória do Teu nome, somente para que o Teu nome seja glorificado, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, Deus seja louvado, aleluia. Diga aí onde você está, graças a Deus, né? Agradeça a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos dá, não é verdade? Irmãos, nós vemos aqui uma palavra
uma palavra poderosíssima de Deus que traz inúmeros ensinos para as nossas vidas, né? Jesus tinha acabado de se batizar ali, João Batista havia se encontrado com Jesus e Jesus, né, obrigando, né, dizendo a João Batista que ele deveria fazer aquela obra, ou seja, batizar o nosso Salvador para que se cumprissem as Escrituras. Né? Depois desta passagem bíblica, né, Jesus foi para o deserto para ali jejuar, porque começava naquele momento o seu ministério terreno. Seu ministério aqui na terra, aonde, pelas suas obras, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, pelas suas palavras, nós fomos edificados, e pela sua obra nós fomos salvos, né? E é importante, irmãos, você se atentar a tudo aquilo que Deus fala através desse trecho bíblico, porque são coisas que acontecem nas nossas vidas nos dias de hoje. Eu sempre falo, as estratégias de Satanás não mudam. As estratégias de Satanás são as mesmas desde o princípio, desde a queda do homem, né? E elas continuam existindo. E se Jesus deixou esta palavra escrita, é porque ele deseja que nós conheçamos, que nós aprendamos algo importante para as nossas vidas espirituais. O apóstolo Paulo ali no livro de Efésios, né, na carta que ele escreveu à igreja em Éfeso, ele dizia que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, poderes, né, das trevas que atuam nas regiões celestiais, né? Então nós devemos estar atentos, sabe, a tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia, para que nós reconheçamos, né, a presença do nosso inimigo, para que nós reconheçamos ali um intento, né, para que nós reconheçamos ali, né, um ataque, né, conforme aconteceu aqui. Satanás estava ali atacando Jesus, né, de uma forma, né, sutil, como ele faz nos dias de hoje, mas ele estava atacando, né. Para você ter uma ideia, né, o nome diabo significa acusador, né? E Satanás significa o adversário. E nesse trecho da palavra do Senhor, ele foi chamado pelos dois nomes. Ele é o teu adversário, e ele procura causa, ele procura motivo, encontrar ali situações na sua vida em que ele possa te acusar no mundo espiritual, para ter direito, né, a agir na sua vida, né? Para ter direito a agir, né, para te roubar, matar e destruir, que é aquilo que ele deseja fazer nas nossas vidas, né? E é importante também, irmãos, nós compreendermos, né, que depois que Jesus foi batizado, ou seja, depois que ele cumpriu as Escrituras, depois que ele mostrou publicamente, né, que ele era um homem de Deus ali através do batismo nas águas, né, Jesus foi se preparar, né, jejuar, buscar o poder de Deus para fazer as coisas que são de Deus, né? E eu sempre falo, irmãos amados, nós não devemos fazer as coisas de forma leviana, as coisas de Deus de forma leviana. Devemos buscar sempre em Deus a orientação para que nós possamos agir segundo o coração de Deus, para que nós possamos agir segundo ali a vontade do Senhor, para que nós possamos o quê? Fazer uma obra, que seja uma obra que está no coração de Deus, né? Nós não podemos fazer a obra de Deus segundo a nossa vontade. Nós não podemos fazer a obra de Deus segundo os nossos sentimentos. Nós não podemos fazer a obra de Deus, né, do jeito que nós achamos que deva ser feito. Devemos buscar a todo instante ali a inspiração e o direcionamento do Espírito Santo, como Jesus foi buscar ali no deserto, jejuando, né, se revestindo de poder, se revestindo, né, da glória de Deus, se revestindo da unção do Senhor, não é? O apóstolo Paulo também disse, né, na sua palavra, na própria carta aos Efésios, dizendo, né, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau. Então, que nós sejamos hoje, né, aprendendo, nós estejamos hoje nos posicionando em relação àquilo que Deus deseja que nós estejamos fazendo. Faça sim as coisas que são de Deus, mas não segundo os seus sentimentos, segundo as suas emoções, mas faça sim
sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E aí muitas vidas serão abençoadas e você jamais se frustrará, porque você estará fazendo aquilo que Deus deseja que você faça, não segundo o seu coração, como eu já disse, mas segundo o coração do Senhor. A própria Bíblia diz que o nosso coração, o coração do homem, é enganoso, não é verdade? Então Jesus estava se preparando, e no final da sua preparação, a Bíblia diz que Jesus já estava no deserto 40 dias e 40 noites jejuando, ou seja, não comia, né? Estava se revestindo ali, né, do alimento espiritual, buscando o alimento espiritual. Né? E só uma parte aqui, o jejum é isso. Jejum significa praticar algo, né, quebrando a carne, ou seja, algo que é agradável à carne, e você se priva daquilo para que você seja alimentado pelas coisas que são do Espírito. Né? Quem jejua está alimentando a carne, quem jejua está alimentando o seu... Quem jejua está alimentando o seu espírito. Quem jejua está abdicando das coisas que são da carne. E o principal motivo do jejum é sermos revestidos de poder, é termos comunhão com Deus, é ouvirmos a voz do Senhor, né? E você entenda isso, né? Eu sempre falo assim, que o momento de consagração, porque o jejum é um momento de consagração, não é? Jejum é um momento de preparação, que você não jejue, né, e vá trabalhar, você não jejue, né, e vá fazer as coisas do seu dia a dia. Procure separar um momento para Deus, onde você possa, juntamente com o jejum, orar ao Senhor, onde você possa, juntamente com o jejum, né, praticar a leitura bíblica, para que Deus possa falar contigo, para que Deus possa, no meio da sua oração, revelar coisas a você. Né? Imagina você estar lá trabalhando, jejuando e passando raiva lá ao telefone, e passando raiva com fulano, beltrano, ciclano. Não é a forma correta. A forma correta, o jejum é uma consagração. Então você compreenda isso, você entenda isso, né? Que o jejum deve ser acompanhado de oração, o jejum deve ser acompanhado, né, de busca de leitura bíblica, para que você possa sim se preencher, e não só passar fome, né? A fome, né, é completamente anulada o quê? Pelo alimento espiritual. Se você está jejuando e não está se alimentando espiritualmente, você vai passar fome. E você não vai sentir a presença de Deus. Então compreenda estas coisas. Nada no mundo espiritual funciona por teoria. Não é porque você quer fazer e vai fazer que vai dar certo. Você tem que fazer entendendo aquilo que você está fazendo, para que o resultado seja conforme Deus deseja, que você seja alimentado, né, no seu espírito. Não é? Jesus estava fazendo isso, se separou, foi para o deserto para ter um momento de comunhão com Deus, né? Então, se separou, né? Eu vou dizer de novo, ele se separou para praticar o jejum e ter um momento de consagração a Deus. Então, que você perceba tudo isso, né? Para que você, né, na próxima oportunidade que você tenha de sentir no coração de jejuar, que você faça para que você seja completamente envolvido pelo Senhor, e que esse momento de jejum seja algo grande e efetivo na sua vida, não é verdade? Né? Mas vemos aqui então, depois dos 40 dias, a Bíblia diz que apareceu o tentador, aproximando-se de Jesus, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu ali um intento de Satanás, né, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Se você olhar todas as respostas que Jesus deu a Satanás, né, que nós lemos nesse trecho da palavra do Senhor, ele simplesmente citou a palavra de Deus. A resposta de Jesus foi a palavra de Deus. A resposta de Jesus foi o poder de Deus através da palavra de Deus. Por isso que nós batemos na tecla, irmãos, todas as vezes que você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo no livro de Éfesos,
de Efésios disse que a palavra de Deus é a espada do Espírito, ou seja, nós usamos para atacar. A palavra de Deus nós usamos para atacar o nosso inimigo, é a espada, arma de ataque, né? Ele falou, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para resistir ao dia mal, ou seja, a armadura para proteção, e a arma de ataque, a palavra de Deus. A palavra de Deus, como Jesus usou nesses trechos, nesse trecho da palavra do Senhor que nós lemos. Então compreenda a palavra, entenda a palavra e haja segundo a palavra. É necessário para que você possa vencer as suas lutas, é necessário para que você possa ser vitorioso, o conhecimento da palavra de Deus, né? E Jesus citou um trecho da palavra de Deus que está no livro de Deuteronômio, né? Quando Moisés estava falando ali, relatando que Deus deixou ali o povo de Israel passar fome no deserto, para que eles compreendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Deus deixou o povo passar fome e depois enviou o maná, pão que caía do céu todos os dias que eles passaram no deserto, a partir daquele momento que Deus instituiu esta bênção, até, né, Josué pisar ali na terra prometida, o maná, ele continuou caindo todos os dias para alimentar o povo no deserto. Quando o povo chegou até o seu destino e entrou na terra prometida, o maná cessou. Esse é o nosso Deus, irmãos, que nos sustenta de forma sobrenatural. Sabe, você precisa compreender que as coisas que são de Deus, elas são poderosíssimas. E nós, estando em Deus, vivemos nesse mundo espiritual e nesse mundo sobrenatural. E quantas vezes nós vamos depender simplesmente de um milagre de Deus? Quantas vezes você vai depender de uma ação de Deus para que você aprenda, né? Para que você aprenda que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, não é verdade? Não só de coisas naturais viverá o homem, mas pelo poder de Deus viverá o homem. Não só, né, das coisas que ele pode fazer viverá o homem, mas o homem viverá daquilo que Deus pode fazer. E Deus pode fazer qualquer coisa. Compreenda tudo isso porque, né, você se lembra, Esaú vendeu a sua primogenitura ali para, né, Jacó por causa da fome. Um instinto, um sentimento, uma vontade passageira, né? Assim como Satanás estava aqui, né, tentando dissuadir Jesus e falando, olha, para que você está passando fome aí? Esquece essa história de jejum aí, ó. Esquece esse negócio aí, ó. As pedras aqui, ó. Transforma essa pedra em pão e come logo aí, ó. Você vai se encher, né, de se alimentar. Você vai ali passar toda a sua necessidade através dessa obra miraculosa que você pode fazer. Satanás, ele sabia que Jesus podia fazer. Ele não estava interessado em ver o milagre, ele estava interessado em ver a destruição da obra que Jesus estava ali construindo na sua própria vida. E quantas vezes as pessoas estão trocando as coisas que são de Deus por um pedaço de pão, né? Quantas vezes as pessoas estão trocando as coisas que são de Deus por um passeio? Quantas vezes as pessoas estão trocando as coisas que são de Deus por uma diversão? Quantas vezes as pessoas estão trocando as coisas que são de Deus por prazeres que se acabam, né, em alguns minutos, né, ou algumas horas, e depois vem o vazio espiritual, e depois vem a aniquilação que Satanás tanto deseja para as pessoas, né? As pessoas deveriam orar, as pessoas deveriam jejuar, né? Mas, né, muitas vezes deixam de lado tudo isso, por quê? Porque querem descansar no seu momento que não está trabalhando, porque querem, né, alimentar o seu corpo, né, com
as coisas que são belas, bonitas e agradáveis desse mundo, deixando de lado as coisas que são de Deus. Não que você não tenha que viver as coisas boas de Deus desse mundo. Deus criou esse mundo, Deus criou todas as coisas. Você lembra da criação, né? Deus criou todas as coisas para o homem, para que o homem sujeitasse a ele. Nós devemos fazer isso. As bênçãos de Deus são para nós, é para você, né? Mas nós devemos também entender que Deus em primeiro lugar. Que Deus em primeiro lugar. Deus deve ser o primeiro lugar sempre, de todas as coisas. Ah, pastor, mas de tudo? É, irmão, de tudo. Né? Mas de tudo mesmo? É, de tudo. Tudo mesmo, irmão. Né? Não se engane, não se deixe iludir. Né? Que a palavra de Deus, conforme nós dissemos aqui, ela é poderosa e ela jamais deixará de se cumprir. E eu sempre falo assim, né? Que, né, o homem, ele será julgado pela palavra, né? Jesus nos colocará diante da palavra de Deus e medirá as nossas atitudes diante da palavra de Deus, que é o quê? Aquilo que Deus nos deixou como o quê? Como regra de vida, como manual de vida. A palavra de Deus rege o mundo. Deus falou e acontece, né? A palavra de Deus será o livro pelo qual, né, nós seremos julgados pelas nossas atitudes em relação a Ele. Porque aquilo que Deus não falou, Ele não pode exigir de nós, não é verdade? Deus só pode exigir de nós aquilo que Ele falou. E Ele vai exigir. Ele vai exigir de você aquilo que Ele falou. Você compreenda e entenda tudo isso, né? E quando Jesus, né, já cheio do poder de Deus, distinguiu ali qual era a artimanha de Satanás, ou seja, ele não estava interessado em ver o poder de Deus, porque ele instigou Jesus, né, a mostrar que ele tinha poder, né? Se és o Filho de Deus, Jesus não tinha dúvida que ele era o Filho de Deus, mas se és o Filho de Deus, né, manda que estas pedras se transformem em pão. É como se ele chegasse para você, você não é servo de Deus? Então faz isso. Nós somos servos de Deus, e não é Ele que vai contradizer isso. Não é as trevas que podem anular isso. Não é Satanás que pode contradizer isso. Então você não precisa provar nada para ele. Você precisa sim provar a tua fidelidade a Deus. Provar a tua fidelidade ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Compreenda isso. O teu inimigo, ele é derrotado. Ele já está sentenciado por Deus, né? Se você tiver discernimento espiritual e souber agir, né, ele jamais poderá te tocar, conforme ele não pôde tocar ali com o nosso Salvador, no nosso Salvador. Né, porque Jesus compreendia e entendia claramente quais eram as intenções das trevas naquele momento, né? Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você percebeu o que aconteceu aqui, irmãos? Mais uma vez, né? Satanás conhece a palavra de Deus. Talvez você não conheça, mas ele conhece. Ele conhece porque ele tem que conhecer os limites dele. Ele conhece, né? Porque Satanás conhece o inimigo dele, que é Deus. Satanás conhece aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E você, né, como servo de Deus, não conhece? E você, como servo de Deus, não busca conhecer? Né? Existe algo de errado nessa história. Existe algo de errado nessa história. Satanás levou Jesus, né, tentando convencê-lo através da palavra de Deus completamente distorcida. E quantas vezes Satanás se usa disso para tentar dissuadir ou convencer pessoas, citando ali a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, né, de forma
maliciosa, né? Buscando que o homem peque ao invés de ser abençoado. E quantas vezes isso vai acontecer, irmãos, né? E quantas vezes já aconteceu comigo de pessoas virem, né, principalmente pessoas que vêm pedir ajuda, e eles vêm citando versículos bíblicos, né? Eles vêm citando versículos bíblicos para te convencer, né? São pessoas, né, maldosas, pessoas que vivem do engano e da mentira, pessoas que vêm ali para enganar mesmo e para roubar, conforme disse a palavra de Deus, que o nosso inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. E quantas vezes vêm as pessoas com uma conversa fiada, citando versículos bíblicos, né? E quantas vezes, irmãos, eu usei a própria palavra de Deus para contradizer uma intenção satânica. Já aconteceu muitas vezes, as pessoas entrarem na igreja, falar que o filho, uma mulher veio falando que o filho tinha morrido, né, lá no Espírito Santo, precisava pegar um avião, e pipipi, popopó, uma história trágica, triste, e você começa a perguntar as coisas, você começa a perceber, né, e o Espírito Santo de Deus começa a te revelar, né. Quantas vezes, irmãos, a palavra de Deus, ela teve que ser ali lançada para que os planos de Satanás para roubar fossem frustrados, né? Entenda que o seu inimigo não vai te roubar sempre a mão armada, né? Não vai te roubar sempre te ameaçando, ele vai te roubar algumas vezes te enganando, né? Conforme Satanás ali instigou Adão e Eva, né? Corrompendo a palavra de Deus e os convencendo a pecar, não é verdade? E Jesus contradizeu Satanás, sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus é infalível. Deus jamais ele deixará que a sua palavra, né, que a sua palavra tenha um duplo entendimento, né? Deus jamais deixará com que a sua palavra seja uma palavra que se choque com a outra palavra e fique ali num limbo espiritual, né? Jamais isso acontecerá. E a palavra de Deus, quando ministrada de forma correta, é poderosa e jamais poderá ser contradita no mundo espiritual. E as coisas de Deus acontecem, irmãos. Acontecem conforme aconteceram ali, quando o Senhor Jesus falou, também está escrito. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você percebeu também, irmãos, que Satanás ele usou da mesma estratégia da primeira pergunta, quando ele falou, se és filho de Deus, ele tentou o quê? Mexer no orgulho, mexer ali, né, no sentimento do homem, né, de muitas vezes ali, né, mostrar a glória do homem, ao invés de mostrar a glória de Deus. Somos nada, irmãos. Nós somos servos do Senhor. Somos servos do Senhor, mas Deus usou um dia uma mula para falar com um homem, para falar com Balaão, né? Então, irmãos, nós somos o quê? Nós somos, né, usados por Deus pela misericórdia dele, né? Somos usados por Deus pela misericórdia dele, né? E não porque nós sejamos, né, A, B ou C, simplesmente porque Deus olhou para nós e designou que isso acontecesse, né? E designou que isso acontecesse, irmãos. Então nós nos sujeitamos a Deus, buscando a glória do Altíssimo, e não temos glória nenhuma para entregar, porque afinal não somos nada sem o nosso Senhor, e não podemos fazer nada sem Jesus, conforme o Senhor Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer, Jesus falou. Sem mim vocês nada podem fazer, né? E mais uma vez a gente compreende e entende e vê essa verdade todos os dias na nossa vida. Dependência de Deus plena, dependência de Deus completa, dependência de Deus sempre, né? Porque afinal Ele é o Senhor e Ele quem tem poder, né? E a palavra dele é que se cumpre, né? E se nós falarmos a palavra dele, ela vai se cumprir, né? Por isso que Jesus usou a palavra, porque ela vai se cumprir sempre, né? E aí, irmãos, né? E aí levou ainda o diabo a um monte muito alto
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente e só a ele darás culto. Mais uma vez, Satanás tentando mexer com o orgulho do homem, né? Tentando mexer com o orgulho de Deus. Aliás, com o orgulho de Jesus. Oferecendo a ele algo, né, que ele tinha de forma muito maior, não é verdade, irmãos? Jesus, ele sabia, né? Ele sabia da autoridade que ele tinha e do poder que ele tinha. Ele não precisaria receber nada de Satanás, ou seja, Jesus já tinha autoridade, né? Ou adquiriria autoridade, né, sobre todas as coisas após a sua ressurreição, né? E Satanás tentou oferecer isso a ele, né? Algo muito pequeno para Jesus, né? Algo muito pequeno para Jesus, né? Ele ofereceu a glória deste mundo, ofereceu os reinos deste mundo, né? Esse mundo perecerá, irmãos. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, chamou esse mundo de mundo tenebroso, né? De mundo tenebroso, né? E é mesmo, é um mundo tenebroso, né? Sabe por quê? Porque esse mundo está já determinado que ele se aniquilará, se destruirá por si só, pelo poder de Deus, pelo poder do pecado, pelo afastamento, né? Pelo afastamento das pessoas de Deus, né? Então, né, Jesus compreendia tudo isso. Jesus entendia tudo isso, mas tem pessoas que não compreendem nas suas vidas isso. Tem pessoas que estão verdadeiramente trocando a glória de Deus pela glória deste mundo. Tem pessoas que estão roubando, estão, né, corrompendo, estão enganando para o quê? Para adquirirem riquezas deste mundo tenebroso. Para o quê? Para adquirirem coisas que, né, sairão pelas palmas das suas mãos, porque não vieram de Deus, porque vieram pelo engano, porque vieram pela mentira, porque vieram, né, sem ali o respaldo da palavra do Senhor, da obediência a Deus, né? A própria palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né? Eu vou repetir esse pedaço: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta é a palavra do Senhor. Então nós simplesmente precisamos buscar a Deus, precisamos buscar as coisas que são de Deus. Então precisamos buscar, né, a separação para Deus, para que todas as nossas necessidades sejam supridas, para que todas as necessidades do homem sejam supridas por Deus, porque Ele falou, Ele falou. Você acredita em Deus? Você acredita na palavra do Senhor? Você acredita naquilo que você ouviu Jesus, né, fazendo nesse trecho da palavra do Senhor? Você acredita nas obras de Jesus? Você acredita naquilo que Ele fez? Você acredita? Então, né, faça da forma correta. Não inverta os valores. Porque tudo que você construir neste mundo sem Deus será destruído, inclusive você. Se você insistir, né, em viver segundo a glória do mundo e sem a glória do Filho de Deus, né? Eu sempre falo assim, né? A glória de Deus é o Filho de Deus, né? A glória de Deus é o Filho de Deus. Nós vemos a glória de Deus em todas as coisas, né, criadas pelo Senhor, e todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, para Jesus, e não existe glória maior do que o Filho de Deus, né? Se você busca algo glorioso neste mundo, no lugar do Filho de Deus, você vai se frustrar tanto, porque as coisas são de Deus, elas são plenas, elas são, né, são coisas incríveis, né? Estava vendo as notícias essa semana e vi ali que a Polícia Federal fez ali uma
uma busca num empresário, eu não lembro o nome dele agora, e ele foi acusado de enganar, né, os investidores, fazendo aquela pirâmide financeira, e eles encontraram na casa dele cerca de 20 milhões de reais. Na casa dele, em dólares, em euros, em ouro, né, em barras de ouro. Né, e eu fiquei pensando assim, enganou tanta gente, sabe? Enganou tanta gente. E depois tudo aquilo que ele conquistou no engano se perdeu agora. Né? Saiu nas palmas das mãos dele. E vai perder muito mais e pode ser preso. Né? Então, irmãos, para vocês verem como as coisas sem Deus são um engano e mentira, né? Satanás, ele apresenta um prato, que é um prato que tem uma aparência maravilhosa para você comer. E quantas pessoas se deixam iludir, né, pela beleza do prato, né? E comem, só que, né, comem e por trás da beleza, né, existe uma comida podre, existe uma comida, né, que vai levar o quê? A destruição. Existe uma comida que não alimentará, antes dará mais fome, e dará mais fome. E o homem, né, na sua fome pecaminosa, pecará mais, e pecará mais, e pecará mais. E quando você vê, acontece aquilo que a palavra de Deus disse completamente, de forma correta: um abismo leva a outro abismo, né? Porque a fome do engano, a fome da mentira, a fome, né, das riquezas desse mundo, a fome da glória deste mundo, não acaba, irmãos, não acaba, ela se multiplica e a pessoa acaba o quê? Vivendo em função daquilo. E a sua vida é destruída, sua família é destruída, né, completamente. Para vocês verem, irmãos, que situação, ou que situações as pessoas vivem no mundo, porque escolheram e decidiram viver a glória do homem, viver a glória do mundo, viverem a glória de Satanás, né? E jamais conseguirão atingir o seu objetivo. Jamais conseguirão chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o homem sem Deus é um homem vazio, é um homem, né, que por dentro ele sempre sempre faltará alguma coisa, né? E o sentimento dele é que falta alguma coisa, porque falta Deus, falta a essência do homem, que é Deus, falta, né, o poder de Deus no homem, o Espírito Santo de Deus no homem, e o homem fica, né, de uma forma insaciável, não entendendo, tem tanto dinheiro, tanta riqueza, mas não tem aquilo que é mais importante, a paz e a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você compreenda isso, irmãos, isso é verdade. Isso acontece, você compreenda isso, porque temos sede de Deus, e Deus sacia a nossa sede, e não tem pessoa no mundo que não tenha sede de Deus, embora ela não saiba disso muitas vezes, ou tenha aniquilado isso e tenha suprido essa sede com uma água, conforme disse Jesus, que ele bebe e logo terá sede, né? Ele bebe e logo terá sede, mas nós bebemos da água do poderoso de Israel, da água de Jesus Cristo, das águas vivas, né, que, né, quando bebemos não nos deixa ter sede mais, né? Esse é o nosso Deus e esse é o seu Senhor, Jesus de Nazaré. E Jesus, quando Satanás disse: tudo isso te darei, e colocou uma condição maluca para Jesus, né? Colocou uma condição, né, louca para Jesus. Ele disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Né? A Bíblia diz, Jesus disse que ele viu Satanás cair do céu na terra como um raio. E ele veio com essa historinha aí, né, irmãos? Ele veio com essa história: se prostrado me adorares. É muita cara de pau, né, irmãos? É muita impetulância, né? Petulância, melhor dizendo, né? E, né, quantas vezes as pessoas estão se dobrando, né?
se dobrando, idolatrando toda sorte de coisas, né, irmãos? E compreenda que tudo que você troca por Deus, né? Tudo que Deus é trocado, né? Então, tipo assim, você coloca a sua fé num objeto, você está trocando Deus. Você coloca a sua fé na sua sabedoria, você está trocando Deus. Você coloca a sua fé em homens, você está trocando Deus, né? Nosso Deus é aquele que comanda todas as coisas, né? Vai, idolatra aí o lencinho, idolatra aí, né? Idolatra aí o travesseiro, idolatra aí o chapéu, idolatra aí a vassoura, pra você ver o que vai acontecer na sua vida, né? Não vai acontecer nada, você vai destruir mais ainda a sua vida, né? E tem pessoas assim, transformando as coisas, né, os objetos em amuletos. Pessoas pegam os lencinhos lá, lencinho ungido, né? Lencinho ungido. Vai lá, dobra o lencinho, põe na carteira e acha que aquilo lá vai proteger de alguma coisa, ou vai dar sorte, ou vai multiplicar o dinheiro, sei lá o quê. Irmãos, discirna a verdade. Discirna a verdade, né? Quem tem poder é Deus. Quem tem poder é Deus. E quando você põe a sua fé em coisas, em objetos, em homens, em situações, em palavras, em autoridade, né? Você está apostando naquele que não pode te ajudar, se Deus não determinar, né? Eu sempre falo assim, Deus é aquele que dá ordens aos homens, né? Se você tem uma causa na justiça, Deus dá ordem ao juiz, entendeu? Você não depende do juiz, você depende de Deus. Porque Deus dá ordem ao juiz, você depende de Deus. É lógico que ele tem autoridade para te julgar, mas Deus comanda a autoridade. Deus determina sobre a autoridade todas as coisas, mas as pessoas agem de forma louca, as pessoas agem de forma terrível e acham ali que determinada pessoa ou determinada situação, né, ela tem autoridade maior do que Deus. Não seja esse que aposta na sorte e deixa Deus de lado, né? Você é aquele que não passa debaixo da escada, né? Se você não passa, está certo, pode cair alguma coisa na sua cabeça. Mas se você se não passa por superstição, né, você precisa buscar a Deus, né? Você tem aqueles negocinho no carro lá, pé de coelho, balançando ali e tal, né? Crucifixo que dá sorte, né? Moedinha que dá sorte. Você pode chegar a lugar nenhum, né? E pode o quê? Você pode ainda assim sofrer as consequências de uma atitude louca, de uma atitude maluca que as pessoas tomam nesse mundo, não é verdade? Você não precisa agir assim, você não pode agir assim. Olha só, tem pessoas se prostrando, né? E Satanás falou, se prostrado e me adorares. Ele quer isso, ele quer que você troque Deus por qualquer coisa. Ele quer que você troque Deus por qualquer coisa. Ele quer que pode ser qualquer coisa. Você pode trocar Deus por um prato de comida. Você pode trocar Deus por qualquer situação. Não importa, por 1 milhão. Você pode trocar Deus por 100 milhões de reais. Ele não importa para Satanás. Ele te dá. Porque o que interessa para ele é que você troque Deus. É que você destrua a sua vida, é que você entregue a sua vida a Ele, que você se prostre diante dEle. Ele estava dizendo aqui, eu dou tudo, eu dou o mundo aqui, ó, eu dou os reinos do mundo, dou a glória do mundo para você me prostrar. Se você prostrado me adorar, Ele estava interessado o quê? Na destruição de Jesus. Assim como Ele está interessado na sua destruição. E Jesus olhou para ele e falou, retira-te daqui. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a nosso Deus. Damos cultos ao nosso Senhor. Para Ele nós nos prostramos.
dobramos os nossos joelhos, nos prostramos, nos atiramos aos pés dele para dizer que ele é o nosso Senhor e que ele é o nosso Salvador. Nós fazemos isso sim, todos os dias. Todos os dias nós nos prostramos diante de Deus, dizendo: Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Todos os dias você se prostra, você deve se prostrar diante de Jesus, para dizer a Ele da sua alegria, para dizer a Ele da sua dependência, para dizer a Ele, né, que você sem Ele é nada, para dizer a Ele que você abre mão de tudo, para viver as coisas grandes de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, aprenda com a Bíblia. Deus deixou escrito esse livro maravilhoso para que nós aprendamos, né? Para que nós aprendamos. Adão e Eva trocaram a glória de Deus por uma maçã, por um alimento simbólico, obviamente, um fruto simbólico da árvore. Esaú trocou a primogenitura, o direito da herança de Abraão, o direito da herança de Isaac, o direito da herança de Deus, por um prato de comida, por um prato de comida. Saul foi guerrear e Deus ordenou que ele matasse todos ali, os amalequitas, e ele trouxe ali Amaleque vivo e trouxe ali os animais, e Deus havia ordenado que ele destruísse tudo, homens, mulheres, crianças, animais, e ele trouxe para se encher de glória, deu ouvidos ao povo e deixou de dar ouvidos a Deus. E Samuel só pôde dizer a ele: o Senhor te rejeitou hoje. O Senhor te rejeitou hoje. E ele perdeu o reino por causa da rejeição de Deus. Vamos viver a glória do Senhor e dar a Ele glória, não é verdade? Porque depois de você ter lutado e você ter vencido como Jesus venceu, com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. A recompensa de Deus vem. A recompensa de Deus vem sobre a sua vida. Pode acreditar nisso, irmãos. Nós vivemos num mundo tenebroso, lutando para sermos melhores para Deus, e em cada vitória que você tem, glorificando o nome de Deus, Deus responde com bênção, com poder, com comunhão, com unção. Deus responde com aquilo que é belo aos olhos dele, Deus responde com aquilo que é precioso aos olhos dele, Deus responde do jeito dele. E nós nos alegramos com a resposta de Deus, porque afinal somos nada. E se não fosse Deus, nada na nossa vida aconteceria. Por isso nos alegramos em tudo que nós recebemos de Deus, que são coisas preciosas. São coisas que o mundo não pode roubar, que Satanás não pode tirar da sua vida, né? A Bíblia diz assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. A Bíblia diz assim, né? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aprenda a viver as coisas santas de Deus, as coisas maravilhosas de Deus, e você verá a glória de Deus na sua vida, né? Porque você não precisa da glória do homem, simplesmente por isso. A glória de Deus te basta, te preenche. A glória de Deus, né, te transforma a sua vida, alegra a sua vida e te dá paz.
É assim que nós devemos ser. É assim que você deve ser. Então busque, deseje, conheça a palavra, lute, né? E você receberá nas suas mãos, das mãos dos anjos de Deus, a sua recompensa, conforme aconteceu aqui com Jesus. Depois dele ter lutado e vencido, veio a recompensa de Deus naquilo que ele necessitava naquele momento, que era o alimento para a sua carne. Deus é assim, irmãos. Deus não muda. Deus não muda. A resposta de Deus é a mesma, será a mesma. Na sua reação, igual a Jesus. A resposta de Deus será igual a você. Porque Deus não muda e Deus não faz acepção de pessoas. Deus deseja que você compreenda estas coisas todas que Ele deixou escrita para que você seja abençoado e possa vencer neste mundo com as armas de Deus, né? Se protegendo, né? Com a armadura de Deus, atacando o seu inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para você vencer sempre. Para você vencer sempre. Afinal, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Você crê? Você crê mesmo? Então, eu vou orar por você agora. E Deus vai te abençoar para a glória do santo nome dele. Somente para a glória do nosso Deus, né? Então, feche seus olhos. Eu vou orar por você. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, lava subianda, lava churicanda, lava cheia, serebicanda, lava cheias. Papai, chegou a hora, Senhor, de nós ministrarmos o teu poder, Senhor, da glória sobre a tua igreja, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita cada vida, Senhor. Restaura, Senhor, da glória, Pai, os corações, a mente, Senhor. Fortalece aquele que está fraco, Senhor. Dá discernimento, força e poder, Senhor, à tua igreja, ao teu povo, Senhor. Exalta e glorifica o teu nome. Lava subia, lava cheias. Rica, lava naia. Serevicanda, lava surianda, ricanda, lava cheias, serevicanda laias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Senhor, é para a tua glória, Senhor. Então eu te peço, liberta o cativo agora, Senhor. Tira, Senhor, a cegueira espiritual, Senhor, dos olhos, Senhor. Oh, papai amado, Senhor, traz a mente agora do teu povo, Senhor, aquele engano, Senhor. Traz, Senhor, a mente do teu povo, aquela mentira que eles se deixaram envolver, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, traz, Senhor, a lembrança, lava súbia, rica lamanaya, serevicanda, lava surianda, ricanda, lava cheias. Oh Deus, traz a lembrança, Senhor, aquilo que uma vez destruiu, para que, Senhor, a tua glória, Senhor, se manifeste, Senhor. Papai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, desfaz, Senhor, toda obra, Senhor, maldita, Senhor, que um dia, Senhor, da glória alimentou o teu povo, Senhor. Oh, Senhor, afasta, Senhor, da glória, Pai, toda ação daquele, Senhor, que um dia, Senhor, oh, Senhor, atacou, Senhor da glória, e enfincou, Senhor, as suas garras no coração, na mente, no corpo, Senhor da glória, Pai. Liberta, Senhor, o cativo, Senhor. Papai, a tua palavra, que é poderosa, diz, Senhor, que tu quebras o arco e despedaça a lança, Senhor. Pai, a tua palavra diz, Senhor da glória, Pai, que tu quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro, Senhor da glória. Pai, então despedaça agora, Senhor, a cadeia, a prisão, o vício, Senhor. Despedaça agora, Senhor, toda destruição, Senhor, armada e planejada pelas trevas, para que a tua glória brilhe no meio do teu povo, Senhor, na tua igreja, conforme ao teu desejo, Senhor, na tua igreja, Senhor, conforme ao teu desejo, né? Para a glória do teu santo nome, somente para a glória de ti, meu Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo as pessoas que me ouvem, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Eu sei que você foi abençoado hoje. Eu não tenho a menor dúvida de que você foi abençoado hoje. Então, se alimente, né?
e se motive a avançar para a glória do santo nome do Senhor. Aleluia.